Graça e paz, amados e amados, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue te abençoando, amém? Que de fato o Senhor Deus cumpra todas as promessas feitas para você em nome de Jesus, na sua vida, no seu casamento, na sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, saiba que Deus não perdeu o controle de todas as coisas, tudo continua nas mãos do Senhor, saiba disso. Deus continua controlando todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, para você que ainda não é inscrito no canal da Igreja Metodista em São João del Rei, se inscreve lá, curte esse vídeo, compartilha em nome de Jesus, para que o maior número de pessoas possa também ter acesso à palavra do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estava aqui, acabei de gravar uma mensagem, né? Acabei de gravar mais um vídeo, mas não teve jeito, eu tive que vir aqui para poder gravar de novo, porque a gente fica lendo as informações, as notícias, e eu fico com um olho no peixe e outro no gato, não é? Com o que está acontecendo dentro da igreja do Senhor Jesus, as profecias, as promessas de Deus na igreja, no povo dele, né? Não somente na igreja ao redor do mundo, mas também na nação de Israel, e o que acontece politicamente ao redor do mundo, porque a gente sabe que nos últimos dias uma das coisas mais evidentes com relação ao voto de Jesus é de fato o estabelecimento e surgimento do anticristo, né? Um governo tirânico mundial, um governo único, despótico, maligno, sanguinário, que tem o interesse de matar, roubar e destruir mesmo, de colocar todas as nações sob o jugo, embaixo dos seus pés, né? E cada vez mais a gente vê esse cenário se desenhando e se desenrolando. E eu estava vendo uma reportagem sobre os arcos de Palmira, ou Palmyra. O que vem a ser isso? Bom, em 1928, arqueólogos encontraram lá na Síria, na cidade de Ugarit, na antiga cidade de Ugarit, hoje cidade de Palmira, resquícios, vestígios arqueológicos, documentos, inscrições relativos ao deus Baal. Bom, Deus Baal é uma divindade da antiguidade que existiu em várias culturas. Várias culturas adoravam a Baal, várias culturas faziam sacrifícios a esse deus, que exigia, dentre outras coisas, nos seus sacrifícios, nas suas cerimônias, sacrifícios de animais e de crianças e virgens. Então era um deus tirânico mesmo, era um deus que exigia sangue para aplacar a sua ira contra os povos, contra as populações. Então em várias culturas nós vamos encontrar Baal, e com nomes diferentes, é claro, né? Por exemplo, no Egito, no Antigo Egito, Baal era conhecido como deus Apis, e a representação de Baal, tanto no Império Babilônico, no Império Assírio, no Império Egípcio, era uma representação de um touro, de um boi, de um bezerro, porque deuses com essa característica remetiam à força, poder. Todas as vezes que você vê uma divindade sendo representado por um touro, por um bezerro, porque simboliza que é uma divindade forte, poderosa. Tanto é que Deus se irou contra o povo de Israel, porque quando Moisés subiu no monte para Deus entregar as leis que seriam depois transmitidas para toda a nação de Israel, que estava saindo da escravidão do Egito, como, entre aspas, Moisés estava demorando, o que eles fizeram? Fizeram a representação do deus Apis, um boi, um bezerro, uma representação de Baal. Então Deus se ira naquele momento ali, e Moisés desce também e joga as tábuas no chão, né? Então é um Deus com uma representatividade muito grande, muito forte no Antigo Testamento. Várias culturas, várias pessoas cultuavam a Baal, porque tinham em Baal uma das principais divindades de adoração. E como eu disse, era um deus sanguinário, um deus
despótico, tirano, exigia mesmo sacrifícios de crianças, de animais. Era um negócio terrível, tremendo. E aí, gente, com essa descoberta, né? Em 1928 eles descobriram tudo isso, atestando que a Bíblia já falava, né? A Bíblia já descreve tudo isso, mas a ciência teve que buscar fatos, né? Para que pudesse, de fato, atestar a veracidade da palavra de Deus. Então, uma das coisas que eles encontraram foi os restos de um templo, de um grande templo a Baal. E uma das coisas que mais chamou a atenção desse templo foi exatamente os arcos do portal de entrada. Era um arco belíssimo, gigantesco, e que um molde, um modelo foi levado para a Europa, foi levado para a Inglaterra, e ficou conhecido como os Arcos de Palmira. Pasmem você, aí, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, que esses arcos foram reproduzidos, e agora no século XXI, agora em 2020, os arcos do templo a Baal, que foi reproduzido em Londres, na Inglaterra, já desde o começo do ano, ele tem viajado, parou agora por conta da pandemia, mas ele já estava viajando, visitando as principais cidades da Europa e nos Estados Unidos. Florença, na Itália, Londres, Inglaterra, Paris, França, Nova York, em Wall Street. Né? Wall Street é onde fica talvez a principal bolsa de valores do mundo, a bolsa de valor que dita o ritmo de alta e baixa de todas as ações, de todas as empresas no mundo. Estava lá o arco do templo a Baal. E o engraçado é que, se você fizer uma pesquisa rápida aí agora no YouTube, na internet, você vai ver que o símbolo de Wall Street fica bem ali na calçada de Wall Street, onde fica, né, o portal da Bolsa de Valores americanas. É um touro, é um grande touro de bronze. E eu sempre me perguntei por que Wall Street, o símbolo de Wall Street, é um grande touro de bronze. Está aí, ó. É uma adoração, é uma veneração a Baal. A economia do mundo, o dinheiro do mundo, as empresas do mundo sendo entregues nas mãos, no controle dessa divindade chamada Baal. E eles estão ali fazendo uma via sacra, uma visita para essas grandes cidades com esse portal, o portal de Palmira, o portal que representa o templo a Baal. E engraçado que por que isso está acontecendo? Por que eles estão levando isso, gente? Se você parar para pensar, todos os governos globais, mundiais, e principalmente se você for na Europa, eles se declaram governos ateus, governos que não creem mais em Deus, que não querem mais a interferência de Deus. E por que essa turma, esse povo, insiste em fazer tais cerimônias? Por que eles fazem isso? Nesse exato instante, quando eles, e você pode pesquisar aí, quando eles fazem a cerimônia do portal de Palmira, e eles o fazem num lugar importante da cidade, próximo a um prédio de autoridade e poder, como por exemplo o parlamento, como por exemplo a casa do primeiro-ministro, a casa da presidência, algum lugar assim, um prédio muito importante. Simboliza o seguinte, gente, que naquele momento ali onde aquele monumento é erigido e é feita uma cerimônia, ali se abre um portal espiritual para que potestades do alto possam cada vez mais pesar e amaldiçoar aquela nação. Você percebe que o que está acontecendo no mundo agora não é um acaso, não é uma casualidade, não aconteceu por acaso, alguma coisa, grupos poderosos estão por trás disso. Você sabia que no meio dessa pandemia toda, dessa crise global, onde milhões de pessoas ao redor do mundo, só nos Estados Unidos 27 milhões, aqui no Brasil 15 milhões já perderam emprego, e outros tantos ao redor aí do mundo perderam seus empregos, os seus ganhos, os seus rendimentos. Você sabia que os 20 homens mais ricos do mundo ficaram mais ricos ainda com essa crise?
com esse problema global, mundial, a riqueza desses homens aumentou em milhões e milhões de dólares cada um. As instituições financeiras, os bancos, né, estão lucrando como nunca antes, amados. Nunca, 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 nunca. É engraçado isso. Babel, no passado, ela simboliza aquele governo único, aquele governo que foi instituído pela força, né, por Nimrod, como representante único e global, desobedecendo às ordens do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, para poder governar e dominar a terra. Agora, nós temos o globalismo colocando as suas garras para que, de fato, se estabeleça o governo do anticristo. E eu quero ler um texto para vocês aqui, em nome de Jesus, para eu não ficar só num discurso aqui, sem ler a Bíblia. Está lá no livro do profeta Joel, capítulo de número 1. Joel, capítulo de número 1. A partir do verso de número 2 diz assim: 2. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Olha só, o profeta Joel fala assim: oi, essa tragédia toda que está acontecendo com vocês aí, e aquele povo estava vivenciando naquele momento da história um período de fome, de escassez, de seca. E não obstante a isso, eles estavam sendo acometidos por uma praga de gafanhoto, que estava comendo o restante que sobrou da seca. E aí Joel, sendo boca de Deus, pergunta àquele povo: oi, isso que está acontecendo é com vocês ou com o pai de vocês? Ou aconteceu no passado? Vocês não estão acordados para ver isso não? Vocês estão dormindo? Deus continua falando, lá no verso número 3. Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Deus fala assim: olha, vocês não só estão dormindo e precisam acordar, mas vocês precisam acordar de tal forma que vocês precisam falar para todo mundo, ensinar o que está acontecendo, para que não se repita, para que as outras pessoas, as outras gerações, não venham a simplesmente ignorar o que está acontecendo agora, que é muito sério. O verso número 4 diz assim: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Era uma tragédia tão grande que não sobrou nada. Absolutamente nada. Verso de número 5 diz assim: despertai-vos bêbados e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Aqui Joel não só faz referência àqueles que bebiam, se divertiam, aproveitavam a vida, como que negando a existência de Deus, como se não precisasse ter preocupação com o dia do amanhã. Nesse momento de pandemia aí, ó, tem governadores fazendo uma farra com dinheiro público, gastando dinheiro de forma indevida, ilícita, desviando dinheiro para o seu bel prazer, ao invés de gastar com a necessidade alheia do povo. E aqui Deus fala: olha, não só para aquele que acha que a coisa tá fácil, é festa, vamos beber, vamos festejar, um monte de gente bebendo e festejando agora, no meio da pandemia, fazendo churrasco, fazendo festa, e tal, e coisa e tal, e festas que negam veementemente o nome de Deus, que blasfemam contra o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas esta palavra aqui era não só para essas pessoas, mas para toda a nação de Israel e para as duas casas, porque aqui havia dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, Judá e Israel. E Deus fala assim: vocês estão dormindo, povo. Vocês estão bebendo aí, né, vivendo como se fosse um embriagado, tendo uma postura de quem não tem que prestar contas a ninguém, aquele que bebe, aquele que se embriaga,
vive no mundo paralelo, não está nem aí, não é verdade? E aqui Deus chama a atenção desse povo, ó, tem um negócio forte acontecendo, tem um negócio perigoso acontecendo e você está dormindo. No verso número 6, Deus fala assim, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. E os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Aqui quando o profeta está falando num contexto local, daquele momento, mas ele também estava apontando para frente. É uma profecia não só histórica, mas para o futuro e também escatológica. Porque aqui Deus já estava falando, porque Joel possivelmente é um profeta do período pré-exílico, antes do povo ser levado cativo para a Babilônia. E aqui Deus fala, está subindo um exército forte aí, ó. Vocês estão comemorando, festejando, vivendo como se a vida não, né? Se não tivesse amanhã, vamos beber, vamos casar, vamos fazer festa, vamos fazer um monte de coisinha aqui mesmo. E Deus fala assim, está subindo um exército aí, ó. E ele não fala só dos gafanhotos que estavam assolando a terra. Ele não fala só da seca que estava castigando aqueles povos, aquela região. Mas ele fala de um exército babilônico, Nabucodonosor, que estaria já em breve tomando toda a nação de Israel cativa, queimando as suas casas, roubando, espolhando os seus bens, violentando as suas mulheres, as suas virgens, matando os seus jovens. Deus fala assim, e vocês estão bebendo aí, né? E está vindo aí um grande exército, uma nação poderosa e sem número, enquanto vocês festejam aí. Enquanto vocês acham que não tem problema nenhum, é o acaso que está acontecendo aí. No verso número 7 fala assim, fez a minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Aqui Deus faz menção não somente à vegetação que estava sendo acabada com a seca e com as pragas de gafanhoto, mas aqui faz menção às duas casas de Israel, Judá e Israel. Fala que estão perdidos. A nação, essas duas nações agora não tem mais jeito. Essas duas nações agora estão numa situação complicada. Essas duas nações agora estão num período de vida que não tem mais como voltar atrás. No verso número 8 fala assim, lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Agora Israel, toda a nação de Israel, tanto o reino do norte quanto do sul, estava desprovido de ajuda, desprovido do noivo, do marido, do sustento. No verso de número 9 fala assim, foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes ministros do Senhor estão entristecidos. No início eu falei sobre Baal e sobre o empenho que hoje os governos mundiais estão fazendo para cultuar Baal, de abrir portais, os portais de Palmira, de levar esses portais em adoração a esse Deus Baal para todas as principais cidades da União Europeia, dos Estados Unidos, uma cerimônia religiosa pagã, nações que outrora eram nações cristãs, Inglaterra, França, Alemanha, o berço do protestantismo, Estados Unidos, os Estados Unidos, uma nação fundada por crentes, por puritanos. E aqui esse verso número 9 fala assim, foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Olha, vocês abandonaram, hein? A tribo de Levi era uma tribo que não trabalhava e que vivia da ajuda das demais tribos. Por determinação divina, aquele povo não podia plantar, não podia colher, porque eles precisavam estar à disposição de Deus 24 horas por dia. Bom, como o povo
se voltou contra Deus, negou a Deus e usava desculpa tanto da seca quanto da praga de gafanhotos, parou de visitar o templo, parou de levar suas ofertas, parou de levar o sustento para os sacerdotes, o sustento para aqueles homens de Deus que estavam à disposição de Deus. Percebe que isso se repete agora? Percebe que homens aí que se dizem, né, governantes do mundo, negam a Deus. Barack Obama, por exemplo, no governo Barack Obama, ele mandou retirar todas as Bíblias das salas de aula nos Estados Unidos, um país que outrora era um país essencialmente cristão, evangélico, crente. Não tem mais, não chega mais na casa do Senhor a oferta, a ajuda, o socorro. Homens de Deus espalhados pelo mundo inteiro aí passando fome, gente. Missionários abandonados aí na obra do Senhor, passando fome, morrendo de fome. E hoje apenas se repete aquilo que havia acontecido com o povo de Deus lá atrás, antes mesmo do cativeiro da Babilônia. Percebe por que o povo saiu cativo e foram cativo para a Babilônia? Verso de número 10, o campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Esses três itens aqui falam de três coisas distintas: trigo, mosto e azeite. O trigo simboliza sustento. Não há mais sustento. A obra do Senhor não tem mais sustento, as pessoas não querem mais. Acham que 100% do que tem pertence a elas. Ah, é meu, eu que trabalhei, eu que fiz. Trigo significa sustento, e o trigo não era levado mais para a casa do Senhor, para o sustento da obra do Senhor, para o sustento daqueles homens de Deus. O mosto, que é o vinho, significa alegria. Já não tem mais, acabou. O povo hoje não serve mais com alegria, com singeleza de coração. O povo faz, faz forçado, porque o pastor mandou, a pessoa mandou, eu vou fazer. Não faz com alegria. Se você não está, por exemplo, dizimando e ofertando com alegria no seu coração, dê seu dia no seu bolso aí. Deus não precisa dele não, tá? Deus, ele tem outros meios para abençoar a casa dele, o povo dele. Aquele que vive do ministério. Acabou a alegria. Cadê a alegria do seu coração, de Deus, mulher de Deus? Cadê a sua alegria para servir ao Senhor? Parece que está tendo um parto normal de porco espinho, tudo dói. Servir a Deus dói. Orar dói. Ler a Bíblia dói. Louvar dói. Aquela coisa horrorosa lá, todo mundo louvando, adorando, você sentado no banco com o bracinho cruzado, olhando seu celular. Tomara que esse celular seu caia na privada. Sim, senhora, sim, senhor. Porque dói, não há mais alegria. Sabe, as pessoas não entram mais na igreja, desligam o celular ou deixam no silencioso. Muito pelo contrário, fica ali doido para receber aquela mensagem, doido para alguém poder chamar no privado para conversar na hora do culto. Não tem mais alegria, não tem mais alegria para servir a Deus. E o azeite significa o próprio culto. Trigo, mosto e azeite. Sustento, alegria e o culto. Cadê o culto? Você precisa estar na igreja para cultuar Deus? Você precisa estar na igreja para poder orar e falar assim: Deus bendito, eu louvo o teu santo nome, porque cultuar, você ir à igreja não é assistir culto, tá? Que é o que você talvez tenha feito aí. Você tem assistido culto, como se fosse um programa de televisão, um filme. Culto você presta, você entrega, você fala: Deus, obrigado, porque hoje eu acordei firme, com saúde, sem coronavírus. Deus, obrigado, porque eu tenho aqui um pãozinho com manteiga para comer. Aleluia, glória a Deus. Cultuar a Deus é agradecer a Deus, é ser grato a Deus por todas as coisas, pelo sustento do Deus Todo-Poderoso, pelo que Ele é, pelo que Ele era, pelo que Ele foi. No verso número 11 fala assim: envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Pode envergonhar mesmo. Enquanto os governos estão aí cultuando a Baal, falando que você não pode cultuar a Deus, as escolas falam que nós temos que ser laico, não podemos falar de Deus, e aqui fala: olha, o campo secou. Não tem mais, acabou.
Acabou, não tem mais. E nós estamos nesse período, né, gente? Presta atenção em tudo que está acontecendo agora. Acabou. Olha você preso dentro de casa. Olha a quantidade de pessoas perdendo emprego. Olha o tantão de gente aí que já está passando necessidade e tudo mais. De novo, Deus aqui no verso número 12 fazendo uma referência à nação de Israel. E aí ele inclui eu e você que somos também povo de Deus, nação de Israel. A vide se secou, a figueira se murchou. E a romeira também. E a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Aqui Deus fala assim, olha, a nação de Israel, a nação do norte e do sul secou. Não tem mais, eles não se preocupam mais comigo, eles não me buscam mais. Não há alegria, não há sustento, não há culto. E por conta disso, as pessoas, as nações que estão ao redor, também não cultuam mais a Deus. Porque aquele povo era espelho para todas as outras nações para cultuar a Deus. Eles eram povo de Deus. E por conta do mau testemunho daquele povo, o restante das nações ao redor também pereciam com seca, com praga, com distanciamento do próprio Deus. Verso número 13 fala assim, cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Aqui Deus já está convocando, sabe quem? Aqueles que se dizem líderes, os ministros. Fala assim, olha, começa a buscar agora, gente. Começa a fazer agora porque a coisa para você está feia. Olha, ministros, sacerdotes, orem, gemam, clamem, busquem, porque não há mais oferta, acabou, secou. Deus faz uma convocação para o povo dele, para aqueles que presidem sobre a casa de Deus. Cadê aqueles pastores que ofereciam mundos e fundos sem nenhum fundamento bíblico? Cadê ele? Agora você precisa, em nome de Jesus Cristo, você que é líder na casa do Senhor Deus, fazer o que Deus está falando aqui, ó. É hora de saco de cinza, é hora de buscar a minha face, é hora de se arrepender e me buscar. E por último, no verso número 14, Deus fala assim, em Joel 1,14, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Agora Deus junta todo mundo e fala assim, olha, agora é a hora. Agora não é hora mais de brincar, agora não é hora mais de achar que as coisas estão normal, agora com essa pandemia aí não é hora de você agir como se nada estivesse acontecendo, mesmo se talvez os líderes, as pessoas que você seguiu aí na internet, na televisão, estão em silêncio. É a sua hora, é a sua vez de buscar o Senhor. Se lembre que quando a nação de Israel lá no Egito, quando Deus enviou as pragas sobre o Egito, e a nação do Egito perecia, morria, passava dificuldade, necessidade com todas as pragas, e uma das pragas era a praga de gafanhoto. A nação de Israel era guardada. E quando eles saíram do Egito, eles ainda saíram com os despojos do Egito. Eles ainda saíram com as mãos cheias. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida neste momento da história. Baal, Satanás, o anticristo já está cada vez mais se firmando enquanto cumprimento da palavra. Está cada vez mais forte isso. Os governos do mundo estão se juntando mesmo para que seja feito o governo único, o anticristo seja estabelecido. Os governos do mundo estão se juntando aí. A União Europeia vai acabar, tá, gente? Se você não sabe disso, a Inglaterra com o Brexit sai da União Europeia. A União Europeia não tem mais sustentação econômica para se manter enquanto união de nações ricas. Eles não têm mais. Problemas gravíssimos na economia desse país. A Alemanha está quebrada. Eu conheço um alemão que sempre posta vídeos sobre a nação alemã. Ele missionário das antigas aqui no Brasil, então ele fala bem o português. E ele tem falado, olha, a Alemanha está quebrada.
nós estamos falidos, nós estamos perdidos. Percebe que a Alemanha está no cenário de todos os grandes conflitos, né? Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, e agora no centro dessa discussão da União Europeia, do que vai acontecer com os governos da União Europeia, está lá a Alemanha de novo quebrada, de novo falida, a exemplo da Primeira Guerra, a exemplo da Segunda Guerra Mundial. Quero que você se aperceba disso. Hoje, vendo sobre essas descobertas, sobre esse movimento dos governos globais com relação a esse monumento, os portais de Palmira ou de Ugarit, ao deus Baal. Um portal de acesso espiritual a todas esses reinos, essas cidades. Esses reinos, essas cidades, essas economias estão, enfim, sendo entregues nas mãos de Baal, do próprio Satanás. Se aperceba disso, homem de Deus, mulher de Deus, no nome de Jesus. Fica firme, não perca a fé, não perca a esperança. Saiba que Deus, Ele não perdeu o controle de todas as coisas. Ao contrário de tudo isso, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, esse Deus, Ele garante para mim e para você a vitória, porque a vitória está no nome de Jesus. E Jesus fala, e tudo que pedirdes em oração, crendo em meu nome, nome de Jesus, receberei a paz do Senhor Jesus. Deus continue te abençoando. Coisas grandes virão. Espera aí.